Fala pessoal, tudo bem? Alexandre aqui falando com vocês. Eu vou esperar mais uns minutinhos aqui, mas pouca coisa, tá? Mais um minutinho no máximo aí para o pessoal entrar. Teve 10 confirmações ali, se eu não me engano, e aí nós já iniciamos, tá bom? Show então, pessoal, vamos lá. Vamos começar o nosso projeto de emagrecimento. Estou bem feliz aí de começar esse projeto aí com vocês. É a nossa primeira edição, né? Totalmente online, com os alunos aí da CFBX. A gente se empenhou bastante aí para fazer um trabalho assim bem legal, bem diferenciado. Acho que tudo que a gente colocou nesse projeto era o que eu gostaria de receber dentro de de uma mentoria, né? Basicamente, né? Então, acho que com certeza vai ser algo assim que todo mundo vai se surpreender com o nosso acompanhamento, da forma com que a gente vai direcionar vocês e ao mesmo tempo tá dando todo o suporte para vocês, porque não só além dos profissionais que estão ali, a gente também vai estar acompanhando esse desempenho, né, de cada um de vocês. Talvez tem dias que a gente vai cobrar um pouquinho, né? Talvez vai ter dias aí que a gente vai solicitar as fotos. Então vai ser um projeto bem bacana. Eu sei que cada um de vocês também possivelmente estão em casa, né? No conforto aí da casa de vocês. Talvez não querem abrir, né, a câmera. Mas se vocês puderem dar um oi aí, só abrir o microfone aí e dar um oi para a gente saber que vocês estão aí, seria bem legal. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, fazendo janta aqui. Show, show, galera. Então, algumas pessoas não podem estar presentes, né? Então a gente vai estar gravando, tá? Esse vídeo, né? Hoje. Vai ser uma palestra aí com a Juliana, né? A Juliana vai trazer bastante conteúdo. Eu também confesso que eu tô no projeto aí com vocês, né? Vou aproveitar então todo esse conteúdo aí também. E eu tenho uma colinha aqui que eu fiz só para não esquecer de alguns pontos importantes aqui para passar para vocês, tá? Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre como que vai funcionar, né, o suporte dos profissionais, né, de cada área ali. Então esse suporte, pessoal, é, ele vai funcionar da seguinte forma. A Juliana, ela vai estar fazendo hoje, né, uma palestra aqui, né? Eu gosto até de chamar de uma mentoria, porque querendo ou não a gente vai receber muito conhecimento e a gente vai poder perguntar para ela também, né, o que a gente quiser. Então participem, né, não fiquem com vergonha de perguntar. Todos que estão aqui, né, estamos aqui para aprender, então vai ser bem bacana, uma troca bem legal. E a Ju vai estar com nós daqui 45 dias de novo. Acho que é 45, né, Ju? Ou é 30, não lembro. Acho que é 45, se eu não me engano. Mas, Acho que vai ter uns 45 mais ou menos. isso aí. Então, daqui 45 dias a gente volta a conversar com ela também, tirar algumas dúvidas, ver como que a gente também está saindo, né, nesse projeto. Já com o nutricionista, a gente vai fazer uma chamada amanhã com ele para ele explicar todos os planos, como que vai funcionar, e ele vai estar dando suporte direto, tá, no WhatsApp. Então, tudo que vocês precisarem podem estar mandando no grupo ou no particular com ele. Então, não vai ter problema, vamos dizer assim, tá? Vocês podem chamar ele a qualquer momento. Ele responde bem rápido, então é bem bacana aí o suporte que ele está dando aí para nós, tá?
A médica, ela vai fazer, então, com a gente na quarta-feira, né, uma chamada de vídeo, falando um pouco mais aí sobre suplementação, sobre realmente o corpo humano, como que ele funciona, de que forma que a gente pode, talvez, acelerar os nossos processos, né? Então, ela vai também dar todo um direcionamento num formato de palestra e também tira dúvidas, tá? E, por último, nós temos aí o profissional de educação física que vai fazer um acompanhamento, da mesma forma que o nutricionista. Então, quando vocês precisarem, vocês podem estar chamando ele. O que está sendo calculado nisso tudo, né? A gente olhou o objetivo de cada um, né? E a gente está montando um plano específico para cada um de vocês, né? E junto teremos aí os profissionais também dando esse suporte. Nós, da CFBX, nós vamos fazer qual o nosso papel nisso tudo? É chamar vocês a cada 15 dias e solicitar essas fotos, pessoal. Eu sei que às vezes é um pouco incômodo, mas a gente vai precisar dessas fotos aí para a gente poder passar também para o nutricionista, tá? Para o nutricionista poder fazer as avaliações, ver se tem que apertar mais, tem que chamar você, se não tem, se está no caminho certo. Então a gente pede a colaboração de vocês em relação às fotos ali, tá? E lógico que também a gente está ali, daqui a pouco vocês querem dar um feedback para nós, olha, não estou curtindo isso, gostei disso, não gostei daquilo. Mandem esse feedback, galera, não passem o projeto inteiro depois de 60, 70 dias para falar, mas não gostei disso lá no início, daí já não tem tempo, né, muitas vezes hábil para a gente conseguir fazer algum ajuste, tá? Então a gente está junto com vocês, pensem dessa forma, nós somos parceiros de vocês agora para a gente conseguir conquistar esses objetivos, tá? Um ponto importante, pessoal. Todo mundo aqui possivelmente vai errar algum dia. E é normal, né? Na parte da alimentação, eu quero dizer. Então, assim, é importante que vocês não desistam, que no outro dia vocês pensem novamente, vamos continuar o projeto, independente se a gente errou ontem, anteontem, mas vamos dar continuidade no projeto. Porque um hábito vai levando, depois a Ju com certeza vai falar sobre isso também, né? Mas um hábito ruim vai levando a outro pior. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que a gente vai talvez errar e depois, no outro dia, a gente volta para a nossa rotina normal. A gente não vai largar tudo que a gente está fazendo. Porque daí você já não vai mais enviar foto para nós, e daí você não vai mais chamar ninguém, e aí você vai, daqui a pouco, quando vê, tu já não está fazendo parte do projeto, né? Então, vamos tentar alinhar esses hábitos aí de uma forma bacana aí para a gente conseguir dar suporte para vocês, tá bom? Não deixe de pedir ajuda nossa, né? Vamos ter um NPS de satisfação daqui 30 dias, tá? Então, daqui 30 dias a gente também quer ouvir vocês, no particular aí, para ver o que vocês estão achando, que tipo de suporte vocês estão tendo, se tá legal, se não tá legal também, para que a gente possa ajustar a rota se for necessário, tá? E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida agora em relação a isso que eu falei, para eu poder passar aí a palavra depois para a Ju. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só aceitar aqui mais 2 pessoas. Show. O pessoal, deixa eu... Pera aí. Show, agora entrou todo mundo. Pessoal que não ouviu essa introdução, pessoal, a gente vai estar depois disponibilizando um link, tá? De tudo que eu falei aqui no início, foi uma introdução aí importante para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha lá no link, que vocês vão ter todas essas informações, tá bom? Então, com vocês aí, na palavra agora, ajuda ao macro. Boa noite, gente, tudo bem? Obrigada, Alexandre, obrigada pela apresentação aí, para eu também entender um pouquinho melhor sobre o projeto, e quero primeiramente já parabenizar por você inserir a psicologia dentro do projeto, porque não é todo mundo que pensa nisso, e a nossa cabeça comanda tudo, então é um diferencial ter a psicologia também inserida em um projeto que trabalha o emagrecimento, o exercício físico, né? E eu acho que isso é um ponto, assim, de ser valorizado. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
eu vou me apresentar um pouquinho rapidamente, e aí a gente já vai para o conteúdo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento além do óbvio, e eu vou trazer estratégias, então, cognitivas e comportamentais para o emagrecimento sustentável, e eu vou trazer a apresentação aqui para vocês. Eu quero que vocês me falem se vocês estão vendo, se vocês estão conseguindo ler direitinho. Não vou ficar tão presa na apresentação, mas ela vai me guiar, tá? Só me falam no chat, talvez. Não precisa falar no microfone. Só me falam se está tudo certo aí. É para ver sim, tudo certo. Tudo certo? Uhum, ótimo. Muito bem, então. Bom, eu trabalho com essa demanda já faz um tempo, aproximadamente 7 anos, né? Eu comecei a minha jornada dentro do comportamento alimentar, emagrecimento, com grupos de emagrecimento. Antes de atender individual, já eu fazia grupos de emagrecimento com uma nutricionista. Então, foi aí que eu me apaixonei, assim, por essa demanda e comecei a atender na clínica, mais voltado para esse foco de atendimento, né? Para transtornos alimentares, emagrecimento. Então, eu sou psicóloga clínica há aproximadamente 5 anos, mas eu trabalho já com comportamento alimentar há 7 anos, mas eu sou psicóloga há 15, né? Então, eu já tenho uma história aí no público, né? Já fui concursada há 13 anos, então já tenho uma bagagem em relação a isso, né, ao atendimento. Eu sou formada em obesidade e emagrecimento, em psicopatologia, e atualmente eu faço pós em psicologia baseada em evidências. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês também tem evidência científica, né, tem base para eu trazer para vocês, não é um achismo, não é, eu acho que isso é melhor, eu acho que não fui eu que inventei, né, tem base científica. Então, isso também é importante para vocês terem ciência que vocês estão no caminho certo aqui quando eu estiver orientando. Tá? Então, gente, eu vou falar sobre 3 aspectos aqui hoje com vocês, que é sobre autoconhecimento alimentar, sobre pensamentos e emoções, como que eles vão impactar, né, no comportamento alimentar de vocês. Mas antes eu queria saber assim, se vocês já ouviram falar sobre essa frase aqui, ó. Para emagrecer é só treinar e fazer dieta. É bem simples, né? Para vocês é simples? É facinho? Me respondam isso. Essa frase é boa. É boa mesmo. Quem nunca ouviu, né? Geralmente ela aparece aí no senso comum, né? Assim, é uma maneira simplista de ver o emagrecimento, né? É só emagrecer. Para emagrecer é só fazer uma dieta e treinar. É tão simples. Como assim que você não consegue? Às vezes tem outras frases um pouquinho mais duras e mais drásticas, que é só fechar a boca. Parece ser fácil, né? Mas a gente já sabe que não é tão fácil assim. Para algumas pessoas, talvez tenha um pouquinho mais de facilidade, sim, mas geralmente é algo mais complexo. Né? Não é somente pegar uma dieta e segui-la, não é somente fazer exercício físico. Existem algumas dificuldades que às vezes impedem que isso aconteça de forma assim tão natural, tão fácil. Então, vamos olhar para isso como um mito, né? Não é tão fácil assim. Então, a gente vai entender aqui o comportamento alimentar, né? Como muito além de só escolher alimentos. Tá? A nutricionista, né? O nutricionista, ele é parte fundamental para que o emagrecimento aconteça. Né? Ele vai analisar individualmente cada caso, o que cada pessoa precisa para realmente fazer um déficit calórico. Ele vai preparar toda essa parte nutricional. Mas, se fosse só isso, todo mundo estava magro. Vocês concordam?
Todo mundo estava magro, porque ia no nutricionista, pegava um papel lá, pegava uma dieta, voltava para casa, fazia e pronto. Né? Mas não é bem assim. O comportamento alimentar, ele envolve a relação que a pessoa tem com a comida, com o seu corpo, né? Tem outros aspectos, outros fatores fisiológicos, biológicos, que precisam entrar na conta também, né? A forma como você funciona, o teu organismo, como é o teu metabolismo. Então, tem muitas coisas para ser analisadas, né? E dentro da psicologia, a gente vai trabalhar muito a forma como você está se relacionando com a comida, com o teu corpo. Então, é como você pensa, como você se sente, como você se comporta diante da comida. Ah, não é somente as tuas escolhas, o que é bom, o que é ruim para emagrecer. Né? Não é tão simples assim. Então, gente, aqui a gente começa a entender, assim, que cada pessoa precisa entender o que acontece que é difícil para emagrecer ou para sustentar um emagrecimento, porque nem sempre o difícil é emagrecer. Às vezes o difícil é sustentar aquilo que você conquistou. E para isso você precisa aprender também, né, a viver esse processo e a incorporar isso na sua vida. E por isso que eu acho excelente esse tempo que o Alexandre estipulou, né, 90 dias, porque em um mês, talvez vocês não conseguiriam organizar a sua vida, criar hábitos e realmente fazer com que o teu estilo de vida mude. Você precisa incorporar alguns hábitos e levar para a vida, para que você emagreça e sustente o emagrecimento. Né? Alguns hábitos vão precisar ser para a vida toda. Eu costumo falar sobre fazer com que você mude a sua identidade, né? Que você não foque só no resultado. Resultado, metas, é importante? Sim, eu acho que é legal porque algumas pessoas se motivam quando tem metas. Mas vai ser muito, muito melhor quando você entender que você precisa mudar a tua identidade, precisa pensar quem é o Alexandre que eu quero ser. Quem é o Alexandre que eu quero ser daqui para frente? E não até quando eu conquistar o meu resultado. Porque se eu pensar em somente conquistar um resultado, eu paro de fazer tudo o que eu estava fazendo até chegar ao meu resultado. Então, quando você pensa em mudança de identidade, né, eu quero ser o Alexandre que vai para o CrossFit todo dia, eu quero ser o Alexandre que faz escolhas melhores, que não toma tanto refrigerante, que não come doce todos os dias. Aí você incorpora isso para a tua vida e não somente até você conquistar um resultado, tá? Mas para isso, sim, é importante você entender qual é a tua dificuldade. Se vocês estão aqui num projeto, provavelmente alguma dificuldade vocês têm para emagrecer. Talvez vocês querem estar aqui também porque em grupo é mais legal, é mais motivador, pode ser que seja isso também, né? Eu não sei todos os motivos aqui de vocês, mas talvez algumas dificuldades vocês tenham. E vai ser importante entender, então, cada pessoa, na sua individualidade, o que trava, né? O que dificulta, certo? Então, eu trouxe aqui um iceberg para vocês entenderem que, na verdade, o problema, às vezes, está muito mais profundo que a gente imagina. Não sei se vocês vão conseguir identificar muito bem aqui os nomes, né? Como que está escrito. Mas na parte de cima, o que a gente visualiza, né? As nossas dificuldades, geralmente a gente tem uma insatisfação corporal, né? A gente quer um resultado rápido, a gente às vezes fica sem motivação para conquistar isso, sem disciplina. Aí a gente tem ali também, tenta de tudo, né? Tenta várias dietas, faz restrição alimentar, exagera nesse no meio do caminho, tem fome emocional, fica no efeito sanfona, engorda, emagrece. Isso é o que a gente vê. Isso é o que a gente demonstra.
né? Talvez você chega no nutricionista falando, olha só, eu só exagero, eu não consigo ser disciplinado, eu acho que falta um pouco de força de vontade para mim, você já começa a achar que é incapaz, mas você não entende, talvez, o que tem por baixo disso, né? O que tem que você não consegue ser disciplinado, o que tem que você não consegue realmente seguir uma dieta, o que tem que você fica só no efeito sanfona. Pode ter muitas coisas, né? Pode ter transtorno alimentar, pode ter transtorno de humor, pode ter problemas familiares, pode ter um funcionamento mais perfeccionista. O Alexandre já deu até um spoiler antes, assim, de que pode ser que isso é um padrão, muitas vezes, que aparece ali até no CrossFit, assim, de errei, daí eu desisto. Se eu não tive uma semana, assim, certinha, talvez eu me desmotivo e não faço mais. Então, às vezes, um funcionamento perfeccionista, autoestima baixa, qualquer coisa, você já se sente incapaz, já acha que não vai mais conseguir. A cultura também, né? O ambiente que você está inserido, os amigos que você tem ao teu redor, podem ser problemas que dificultam você realmente ter uma dieta eficiente, ter um emagrecimento sustentável. Então, tem muitas coisas aqui que a gente vê com dificultador, né? Um problema que você não resolve nunca, que você não olha, que você sempre acha que, não, tem que mudar a dieta, é a dieta. Tem que mudar o nutricionista, porque é o nutricionista. Tem que tomar um remedinho, porque daí o remedinho vai resolver. E aí, gente, vocês ficam pulando de galho em galho, né? E não resolve o que está realmente acontecendo por trás disso. Tá? Muitas pessoas sofrem por causa disso, por realmente não identificar o problema na origem, né? Que às vezes na terapia a gente consegue entender e resolver. Claro, muitas pessoas conseguem isso sozinhas também. Tá? Tá fazendo sentido, gente? Só para eu entender aqui se vocês estão acompanhando. Sim, Sim? totalmente. Show de bola. Inclusive, é um tapa na cara, né? Até a gente vê, é legal o iceberg ali, porque abaixo ali a gente consegue visualizar, né, com um pouco mais de clareza, né, o que são os pontos, né? E não só assim, eu sei que tem problemas abaixo, mas eu não sei quais são, né? Então aqui já deu algumas ideias, né? Isso é legal. Isso, exato. Eu até não falei todos, né? Mas um deles que a gente vai falar depois são os pensamentos sabotadores, né? Os pensamentos distorcidos que eu vou trazer para vocês. Qualidade do sono. Às vezes você nem se dá conta que você está dormindo mal e isso está influenciando totalmente nos teus resultados, né? São pequenos ajustes, às vezes, que você não dá bola, né? Você só fica na superficialidade de eu tenho que fazer essa dieta aqui e tenho que ir para o treino. Mas aí você não consegue e não entende por que não consegue. Então, entender a origem, sim, vai ajudar muito você a ir para frente, né? Você resolver o teu problema. Entender também quais são as tuas motivações para comer, né? A gente não come só porque tem fome. A gente tem muitas motivações. A comida, ela tem um significado diferente para cada pessoa, né? Tem pessoas que têm muito um apego emocional com a comida, tá? Então, a gente tem, sim, motivações diferentes para comer, além de necessidades fisiológicas. A gente tem necessidades emocionais também, sociais, econômicas, culturais. A gente, às vezes, quer comer porque tá frio, a gente quer uma coisa mais quentinha, a gente ouve falar de uma comida, a gente já sente vontade de comer, ou porque a gente quer uma recompensa, a gente procura muito a comida por fatores hedônicos, né, que são prazeres. A gente quer prazer através da comida, porque a gente
sabe que é gostoso, né? O nosso cérebro grava quando é uma comida gostosa, então a gente já saliva só de pensar. A gente também quer agradar as pessoas quando elas fazem uma comida pra gente. Quem é que diz não para uma comida gostosa da mãe, por exemplo, né? Difícil. A gente come pelas emoções também, né? Por estar triste, por estar estressado, ansioso. Então, a fome emocional é muito presente e é uma das coisas que eu vou falar depois também. Então, entendam por que que vocês buscam comida além dos fatores fisiológicos. Isso também vai ser bem importante para saber lidar com esses momentos. Tá? A fome física, nós precisamos matar a fome, né? Mas outros tipos de fome nem sempre precisam ser atendidos. Às vezes a gente fica tão no automático que, por exemplo, temos comida disponível na nossa frente e no automático a gente pega, come, nem estava com fome, nem estava com vontade daquela comida, nem gosta muito, mas comeu. Então, um dos segredos muito, muito especiais dentro do comportamento alimentar é estar mais atento, né? É estar mais consciente. Eu trabalho muito com a alimentação consciente, que vai fazer com que a gente realmente esteja mais presente, né, mais conectado, não só com a comida, mas com o nosso corpo. Se a gente realmente está com fome, se a gente realmente quer comer, né, se a gente realmente tem vontade, isso faz uma diferença enorme. Vamos para o próximo. Cadê as minhas perguntinhas aqui? Aqui. E aqui eu vou deixar algumas perguntas, se vocês querem ir respondendo, ou se vocês querem tirar uma foto para responder depois, para vocês entenderem qual é o papel da comida na vida de vocês. Tá? Muitas pessoas têm a comida como um abraço, uma recompensa, um prazer, ou o único prazer da vida. Entendam qual é o papel da comida na vida de vocês. Tem pessoas que, se eu perguntar assim para alguém que não tem problemas com a comida, ela vai dizer assim, é para matar a fome. Simples assim. Mas tem pessoas que vão dar outros significados. Né? E às vezes significados que podem ser disfuncionais até. Então, pensam sobre isso. Por que você não consegue, então, manter constância nos hábitos? Se você tem esse problema, qual é o problema por trás dessa dificuldade? Será que você fica se sabotando? Será que você não dorme bem? O que acontece? Como é que é a tua relação com a atividade física também? Eu acredito que aqui todos fazem CrossFit, né? Então, esse problema acho que a gente não sofre tanto quanto na academia, né? O CrossFit, ele conquista a gente e ele se gosta e vai porque gosta. Na academia é mais sofrido, né? Então, a relação, às vezes, que a gente tem com a atividade física também importa. Se é um sofrimento, se é uma atividade que a gente não gosta, fica muito mais difícil de aderir, de ser constante. Então, a relação que a gente tem com a atividade física também vai ser muito importante ser olhada, né? Tanto quanto a relação com a dieta. Porque se você vê a dieta como algo sofrido, como algo que você não vê a hora de sair, não vê a hora de acabar, você, quando chegar o momento que você vê na balança o peso que você pensou em ter, você vai sair correndo e nunca mais vai querer ver aquela dieta. E não é assim que funciona. A gente não pode abandonar essa dieta, ou melhor, a gente não pode abandonar um estilo de vida saudável. Então, pular do barco, porque você não tem uma boa relação com uma dieta, porque você teve, talvez, algumas dificuldades lá atrás, talvez você teve um histórico de tentativas de emagrecimento frustradas, e isso vai marcando, vai dificultando, também vai trazendo uma relação difícil
pronto, agora entrei na dieta. Aí o corpo e a mente entram em sofrimento. Tem alguém aqui que tem essa dificuldade com dieta e atividade física? Que tem essa visão, que tem essa relação ruim? Só se quiser falar, tá, gente? Todo mundo tem uma boa relação? Dá um joinha se vocês têm uma relação boa, assim, com alimentação e atividade física. Ninguém vai falar que não gosta do cross, né? Vou pedir a palavra um pouquinho para falar, porque eu tenho dificuldade com dieta. Com atividade física, não. Na verdade, eu me descobri no CrossFit, tanto de academia, não conseguia manter, e no CrossFit foi onde eu consegui realmente achar uma atividade que eu realmente gostasse e fizesse com prazer. Mas a questão da dieta é difícil. Manter dieta, para mim, é uma dificuldade. É sofrido, talvez por algum histórico, assim, pela questão de talvez ter se frustrado em algum momento. Sim, eu tenho várias questões de frustração, já fiz dieta, já tive resultados, já perdi resultados, do efeito sanfona várias vezes. Eu percebo que eu tenho uma compulsão alimentar emocional. Isso já me percebo e tenho uma dificuldade de descobrir realmente qual é a raiz para trabalhar isso. Olha, que interessante, Nadine. Obrigada por compartilhar. Eu sei que isso pode ser desconfortável até, né? Mas, de fato, identificar isso é o primeiro passo, porque você fica empoderada para mudar, né? Ninguém muda o que não conhece. Né? Ninguém muda o que não identifica. Então, entender por que esse emocional, né? Ele acaba associando tanto a comida para talvez regular essas emoções, né? Você, entendendo isso, você vai conseguir resolver a situação, né? E mudar o teu hábito, porque depois eu vou falar um pouquinho melhor, mas a gente vai criando um aprendizado quando a gente desconta as emoções da comida, por exemplo, né? Isso pode ter vindo lá atrás, lá da infância ainda, né? Então, não é tão simples assim, mas é super possível mudar. Inclusive, tem tratamento também, né, Nadine? Mas olha só, a questão da relação com a dieta, né, que era o ponto principal aqui, vai facilitar muito quando você trabalhar essa relação de uma forma de olhar para a dieta como algo também positivo na tua vida, né, o que pode trazer benefícios, que pode trazer uma nova vida, uma nova Nadine, né? Então, vai ser bem legal. Posso até conversar contigo em outro momento, em particular, sobre essa questão, tá? Se você quiser, tá bem? Mas veja só o quanto a gente precisa olhar individualmente, gente. Algumas pessoas vão ter super dificuldade com dieta por frustrações passadas e outros, tudo certo, né? Vamos fazer uma dieta e tranquilo, não tem um sofrimento associado a isso. Vamos precisar entender também que momentos que vocês exageram, né? Será que é um padrão esses exageros? A Nadine já trouxe ali uma questão emocional, então talvez o padrão dela vai ser mais emocional, mas tem outras pessoas que vai ser outras questões. Eu exagero sempre quando eu estou junto com tal pessoa, né? Porque ela faz uma comida boa. Pode ser, né? Pode ser que cada um vai ter o seu momento ali de exagero. Eu exagero quando eu fico muito frustrada com o meu corpo. Eu olho no espelho e vejo que eu tô, nossa, horrível, eu tô com uma barriga grande, e daí por isso eu vou lá e exagero e penso, não quero nem mais nem saber, tudo que eu faço não adianta, aí você chuta o balde mesmo. Então, descobrir ali o que você pensa, o que você vai fazendo com isso, vai te ajudar a modificar. Será que esses momentos de descontrole, eles não vêm após longos momentos de controle? A gente, às vezes, quer restringir. Não, eu não vou comer doce por esses 90 dias. Não vou comer doce esses 90 dias. Aí, quando termina os 90 dias, você come por 120 dias. Aí você compensa. Aí você descontrola. Então, uma proibição
restrição, eu não sou muito a favor de restrições severas, tá? Justamente porque para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Algumas pessoas lidam muito bem com restrições, elas podem ficar sem chocolate o mês inteiro e tá tudo bem. Outras pessoas vai dar um efeito contrário, né? A pessoa vai ficar restringindo, tentando se controlar, o que vai ser muito difícil, e quando ela se liberar, quando ela se permitir, ela volta a comer muito mais, ela compensa muito mais. Então, entender isso também. Com que frequência você come sem estar com fome física? Você sente culpa depois? Como é que é essa relação? Você come escondido? Sente que desconta suas emoções da comida? Qual o seu padrão de funcionamento? Então, aqui vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre vocês, tá? Vai ser importante vocês realmente responderem essas perguntas. Então, vamos agora para entender os pensamentos e emoções, como eles influenciam no comportamento alimentar, tá? Bom, a autossabotagem, a gente percebe que começa nos nossos pensamentos, não são os outros. Ah, porque o meu marido, ele traz comida, daí como é que eu vou fazer uma dieta? Ah, porque a minha amiga, não sei o quê, não sei o quê. Sim, gente, ambiente importa, tá? Importa, mas não é tudo. Muitas coisas começam aqui mesmo, né? Então, o medo de desagradar o meu marido, né? O medo de não pertencer, né? Se eu disser não para as minhas amigas, eu não vou mais pertencer àquele grupo. Se eu falar não para uma cervejinha, eu vou ficar deslocado. Tudo vem daqui, né? Tudo vem dos nossos pensamentos. Então, a gente precisa observar se os nossos pensamentos é que não estão nos sabotando dentro desses processos. Se a gente não está com pensamento distorcidos, né? A gente chama de esses pensamentos sabotadores, na psicologia a gente chama de pensamento distorcido, tá? Que são interpretações que a gente faz, que parece uma verdade para nós, né? Não, é isso, é uma verdade absoluta para nós, mas se a gente for analisar bem, o nosso pensamento, ele não conta a história completa. Às vezes eles exageram, né? Os nossos pensamentos ficam exagerados, catastrofizando, ou a gente generaliza, porque eu nunca vou conseguir, porque eu sempre sou assim, eu sempre me descontrolo. Eles inventam conclusões rápidas, então às vezes a gente associa coisas sem pensar muito, sem racionalizar. Então, a gente também tem distorções. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem distorções, mas algumas pessoas mais, outras menos. Tá? Dentro de transtornos mentais, aumentam as distorções. Por exemplo, só para vocês entenderem, dentro de um quadro ansioso, as pessoas catastrofizam mais. Elas percebem perigo onde não tem. Dentro de um transtorno depressivo, as pessoas são mais negativas, então elas têm um filtro mental negativo para tudo, né? Tudo é mais difícil. Então, dentro do emagrecimento, às vezes, uma pessoa que está depressiva também vai ter um processo muito mais demoroso, vai ser tudo difícil, a dieta é difícil, o exercício, então, meu Deus, não dá para levantar às 6 da manhã, Deus me livre, não dá nem para pensar nessa hipótese, né? E não é preguiça, né? É transtorno mental. Tá? Então, vai precisar realmente olhar para isso. Então, dentro de transtornos mentais, vai aumentar essas distorções. Então, a gente pode tem um exemplo aqui, logo eu vou trazer outros exemplos, mas um exemplo de distorção muito clássica, quando a gente come um pedaço de bolo. O que é esse comer um pedaço de bolo? É uma situação, né? O fato comi um pedaço de bolo. Mas eu posso interpretar, pronto, estraguei tudo. Eu estava fazendo tão certinho, olha, comi um pedaço de bolo. Quer saber? Eu vou comer mais um. Ah, quer saber também? Eu vou comer pizza também hoje de noite, e eu acho que esse final de semana também eu não vou cuidar da dieta. Segunda, talvez eu volte.
Olha o diálogo que a gente começa a ter depois de uma distorção cognitiva. Tá? De achar que acabou com tudo porque comeu um pedaço de bolo. Ou talvez dois. Oi, mãe. O problema não é o pedaço do bolo, é o que você pensa depois. Viu? Liga pra Ju. Então, o problema muitas vezes não é a comida, não é o exagero, a saída da dieta. É o que você pensa sobre a saída da dieta. Então, você acaba catastrofizando esse comportamento e achando que acabou com tudo. Né? Muitas pessoas têm esse pensamento. A gente até apelidou esse pensamento como Jaque. Já que eu comi um pedaço de bolo, então eu vou extrapolar, vou aproveitar mesmo. Ah, já que tal coisa, eu vou realmente colocar o pé na jaca. Então, aqui, gente, eu vou trazer quatro distorções cognitivas. A gente tem mais, a gente tem várias. Para vocês tentar entender, assim, o que talvez pode estar acontecendo, se vocês se identificam com algum deles. Uma distorção cognitiva bem comum é o tudo ou nada, né? É aquela pessoa que realmente, como o Alexandre falou assim, faz tudo certinho, certinho, aí quando falha, pronto, você foi. Quando come algo fora do planejado, fora da dieta, ela já já acha que estragou tudo, agora tanto faz, eu vou enfiar o pé na jaca. Aí se sente culpado, se sente frustrado, não resolve a situação, né? Outra distorção cognitiva é o raciocínio emocional, que entra nessa questão emocional e acaba sendo bastante permissiva em relação à comida. Então, um clássico, chega no trabalho, cansada, estressada, ansiosa, e você pensa assim, hoje eu mereço. É bem clássico, né? Eu duvido quem nunca falou isso para si mesmo. Hoje eu mereço. Eu aposto que muitos de vocês já pensou, já teve esse pensamento depois de um dia cansativo. Ou me estressei demais, então eu preciso comer. Eu preciso comer uma pizza. Preciso comer um chocolate. Né? E isso também é uma distorção cognitiva. Porque se você questionasse, você ia pensar assim, será que eu realmente preciso disso? Para melhorar, para descansar, para desestressar? Ou eu poderia inserir outra coisa no lugar disso? Outras coisas aliviariam o meu estresse? Aí você pode me dizer, não, só a comida. Pode ser que algumas pessoas vão me responder assim. Não, nesse momento eu só penso em comida. E realmente, muitas pessoas só pensam em comida porque já está associado, já é um hábito. Né? Quando tem um desconforto, eu penso em comida. Né? Então, esse é um clássico, esses dois, né, são os que mais acontecem. A catastrofização, semana menos organizada, né, também mais ou menos o que o Alexandre trouxe, né? Ah, era carnaval, talvez eu não me organizei muito, eu saí um pouco da dieta. Ai, mas não sei, eu acho que essa semana, assim, tá muito em cima, né? É quarta-feira já, vamos deixar para semana que vem, né? Ou você pode começar assim, a pensar, eu nunca consigo manter nada, olha só. Veio o carnaval, eu já saí totalmente, já me desorganizei totalmente. Acho que vai ser sempre assim, acho que eu não vou conseguir nunca. Aí o que acontece? Você se desanima e desiste. Desiste mais uma vez. Quantas vezes vocês já desistiram? Por pensar dessa forma. Generalização também é outra forma de distorção cognitiva, né? Ou leitura mental também, são dois, na verdade, né? Isso aqui, gente, eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque vocês estão em um grupo. E às vezes, ver uma outra pessoa emagrecendo pode ser gatilho também, tá? Não é inveja, né? Talvez sinta mesmo, não é errado sentir inveja também, gente. É sentimento, é emoção, né? Mas
é uma questão de gatilho mesmo. E aí você começa a pensar, meu Deus, ela está emagrecendo e eu não. O que está acontecendo? Né? Todo mundo consegue, menos eu. Aí você já começa a se desanimar. As pessoas vão achar que eu não me esforço. Tá? Então, cuidado. Generalização, todo mundo consegue, menos eu. Leitura mental, imaginar o que as outras pessoas estão pensando porque você não está emagrecendo. Né? E levar isso para o negativo, assim, não, se eu não estou emagrecendo, as pessoas estão vendo, então elas vão pensar que eu não estou fazendo nada, que eu não estou me esforçando, que eu não estou fazendo o que era preciso ser feito, e às vezes você está tentando muito, né? Às vezes você está dando o teu melhor ali, mas realmente tem outros problemas que você não está olhando, não está conseguindo resolver. Tá? Então, cuidado, porque quando você está em grupo, pode acionar alguns gatilhos desses, tá? Se identificaram com algum? Sim? Sim, todo mundo. Tá, gente, então vamos questionar esses pensamentos, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia, tá? Mas identificar, ficar mais atento como você se comporta, já é o primeiro passo, tá? E agora a gente vai para as emoções, né? Fome emocional, gente. Então, todo mundo tem fome emocional, só para deixar claro. Todo mundo tem, eu tenho, eu tenho certeza que vocês têm. O que vai diferenciar a gente é a intensidade e a frequência que isso acontece. Tá? Todo mundo às vezes quer uma comida porque tá triste, quer uma comida porque tá ansioso. Isso é normal acontecer de vez em quando. Tá? O que não é normal é você só buscar comida, o melhor, o tempo inteiro você buscar comida porque você tá triste, tá frustrada, tá estressada, porque todo dia você vai sentir alguma coisa. Todos os dias você vai sentir alguma coisa. Então, se você busca comida muito mais porque tá emocionalmente ativada, tem alguma coisa errada com a forma como você lida com as emoções. Tá? Então, talvez seja a forma como você aprendeu desde criança a regular suas emoções, ou a fugir de alguma sensação ruim, a se anestesiar, ou se recompensar. Tá? Às vezes você está feliz e você vai comer também. Não é só emoções ruins. Às vezes você vai comemorar também. Né? Então, é uma forma de se regular, tá? Então, isso, gente, foi talvez um aprendizado que aconteceu quando você era criança. Porque o que acontecia, pelo menos a minha mãe era assim, o que acontecia quando você chorava? Quando você tinha alguma dor, né? Quando você tinha algum desconforto. Primeiro que todas as mães, né, ofereciam leite, né, para descartar. Tá? É fome, será? Leite. Né? Aí, quando começou a levar a fazer injeção, quando ia fazer alguma coisa que a criança não gostava, o que a mãe oferecia? Ou combinava, ó, se você se comportar, né, ou se você fizer tal coisa, você ganha um pirulito, você ganha um chocolate. E o que acontece? A gente vai associando isso. Para algumas pessoas, isso não fica tão marcante. Né? Por isso que não é todo mundo, né, gente? Mas para muitas pessoas, isso fica associado como, bom, então se eu tenho desconforto, eu tenho que comer para melhorar. Certo? Então, cada vez que você se sente mal, né, quando você tem um desconforto emocional, você gerou esse aprendizado de eu preciso comer para aliviar, preciso comer para me sentir melhor. Tá? Então, o problema, ele não vai ser descontar as emoções na comida, de vez em quando.
como eu havia falado, o problema é que você não resolve as suas emoções, você não atende às suas necessidades. E fora que os resultados, né, quando a gente fala do emagrecimento, vai prejudicar, obviamente, vai prejudicar os seus resultados, você não vai conseguir manter o emagrecimento, pode até emagrecer, mas depois não consegue manter, né? Então, o problema maior ainda é que você não resolve o que tem por trás dessas emoções. Então, por exemplo, eu trouxe aqui algumas para a gente pensar. O que tem por trás do teu estresse? Pode ser que você chegue em casa estressado, vai comer uma pizza e na hora até dá, era tudo que eu precisava, depois desse dia estressante, nossa, que bom. Talvez nesse momentinho ali você fica bem. Aí depois você pensa, meu Deus, mas por que eu comi a pizza? Porque, na verdade, eu precisava dizer não para o meu chefe. Porque, na verdade, eu precisava sair desse emprego. Porque, na verdade, é isso que eu precisava. Por isso que eu estou estressado. Então, todos os dias, talvez vai ser a mesma coisa. Você vai chegar estressado porque você não resolve esse estresse. Então, o que tem por trás da tua ansiedade? Talvez você precise tomar alguma atitude na tua vida. Mas você vai resolvendo com a comida. Tô ansiosa, tô preocupada com o que vai acontecer com a minha vida, mas eu chego em casa e me afundo num pote de sorvete. Naquele momento, talvez eu fico bem. Mas aí eu volto para minha vida depois. E a minha vida tá igual. O que eu preciso, então, olhar para isso, né? Eu preciso entender o que tá por trás dessas emoções, o que me motiva a sempre estar resolvendo as minhas emoções com comida. E para começar, seria bem importante ter algumas pessoas que têm dificuldade nisso também, em diferenciar a fome física e a fome emocional. Principalmente pessoas que tiveram bastante dietas, que se restringiram bastante, bagunça bastante essa sensibilidade de entender, eu tô com fome mesmo ou eu só tô com uma emoção aqui, né? Porque as emoções, elas também nos trazem sensações no corpo. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, às vezes, nos traz sensações corporais que podem até se confundir com fome real. Então, prestar atenção no nosso corpo também, se é fome mesmo, estar mais consciente, também começa a nos ajudar. Nos ajudar a entender qual é a necessidade que eu tenho. É de comida ou é de outra coisa? Então, a fome física, ela costuma surgir gradualmente, não é assim de uma hora para outra, né? Ela vai gradualmente, você vai sentindo o teu estômago mostrar que tá precisando de comida. Nesse momento, qualquer comida resolve, né? Se te colocar um feijão e arroz ali, provavelmente você vai comer. Você sente sinais, então, corporais. Às vezes, o ronco na barriga, a fraqueza, dor de cabeça. Existe satisfação ao comer. Depois de você comer, você fica satisfeito. Não vem acompanhado de culpa também, né? Só se você exagera, aí pode ser que venha, né? E ela começa no teu corpo. A fome emocional é um pouco diferente. Ela é uma resposta emocional. Ela surge de uma forma meio repentina, meio urgente, você tem que comer logo. É uma vontade geralmente específica, normalmente alimentos mais calóricos. Não há sinais físicos claros, por exemplo, no estômago, né? Pode se confundir, como eu disse, porque a ansiedade, ela traz, sim, sensações corporais, por exemplo, mas não é claro isso. Então, é importante, sim, estar mais conectado, mais consciente com o teu corpo. Geralmente vem seguida de culpa ou arrependimento, porque você não estava com fome, na verdade, o teu corpo não precisava. Aí você fica, talvez, muito mais cheio.
E começa na mente, né? Quando é uma fome emocional, ela começa na mente. Na mente, no que você está sentindo em alguma situação ali, que você sentiu alguma emoção desconfortável. Então, é bem diferente, mas é fácil de confundir para quem não para se observar. Tá? Quem vive no automático é muito fácil de cair nessa armadilha de sempre comer sem fome. Tá? Então, saindo do automático, gente. É hora de sair do automático e prestar atenção. É praticar o mindful eating, que eu trabalho bastante, que é a alimentação consciente. É entender, assim, eu tô realmente com fome, ou eu só tô entediada. Às vezes isso acontece muito no final de semana, né? De estar entediado, de estar sem fazer nada. E aí a comida entra como né, uma distração, na verdade, né? O meu estômago tá pedindo comida mesmo, né? Eu tô realmente com fome, ou é a minha emoção que tá pedindo um conforto? Às vezes a gente quer um conforto, um abraço, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela falou assim: a comida para mim é um abraço. Olha quanto é emocional, né? Não é fisiológico, não é para matar fome, é para matar a carência. Então, prestar atenção nisso. Uma coisa importante aqui, a importância de regular as nossas emoções, tá? Por que a gente precisa prestar atenção na forma como a gente está se relacionando com as emoções, se a gente está tentando regular elas, por quê? Que não vai adiantar a gente só ajustar a alimentação no prato, né? Só ir para a Nutri, por exemplo, que sim, é super importante a Nutri, sim, ela vai ajudar muito, mas nem sempre vai ser o suficiente. Às vezes você vai precisar regular o teu sistema nervoso também, porque se você está sempre ativada, sempre estressada, você vai estar num modo sobrevivência e o teu corpo não emagrece nesse modo sobrevivência. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu faço tudo certinho, mas eu não emagreço. E como é que é as tuas emoções? Assim, você é tranquila ou você está sempre estressada? Dorme bem? Faz dieta restritiva, assim, vive se restringindo, às vezes é o próprio, né, o teu próprio funcionamento ali que te trai. Então, se você dorme mal, vive estressada, faz dieta muito restritiva, teu corpo ele vai entender como uma ameaça. Aí ele vai reagir. Como que ele vai reagir? Olha só, ele vai aumentar os níveis de cortisol, né? Então, quando você está estressado, o teu nível de cortisol, ele aumenta. E o que acontece quando o teu nível de cortisol está aumentado? O teu apetite aumenta. Tá? Então, a busca por alimentos mais hiperpalatáveis, que dão mais energia mais rápida, né? Por exemplo, hipercalóricos, né? Carboidratos, ele vai aumentar. A tua busca por esses alimentos, tua vontade de comer isso vai aumentar. Vai aumentar também um comportamento impulsivo. Tá? Então, quem está estressado não consegue raciocinar direito. Então, é muito mais fácil pegar uma comida que está ali na tua frente, mas que não tem nada a ver com a tua dieta, do que pensar assim, não, eu vou passar no mercado, eu vou preparar minha marmita, eu vou comer o que está na dieta, porque isso é melhor para mim. Não, né? Você está estressado, você só quer matar a tua fome. O que tem, vai. Né? Você tem muito mais dificuldade de pensar a longo prazo, de pensar que as tuas escolhas vão ser importantes. Né? As escolhas, elas precisam ser pensadas, organizadas. Tá? Vai piorar teu sono também. Pessoas estressadas não conseguem relaxar. Né? E aí, o que acontece? Aumenta o hormônio da fome. E diminui da saciedade.
Então, olha só o que uma coisa vai levando a outra, né? Como o Alexandre até comentou no início, né? Um hábito ruim vai emendando no outro, né? Vai influenciando no outro. Tá? Então, vai favorecer também o acúmulo de gordura abdominal, porque vai alterar o metabolismo. Tá? Então, é uma cascata de coisas aqui. Então, se você não emagrece melhor quando você se cobra mais, porque talvez por causa disso, gente, vocês começam a pensar assim, nossa, só eu não consigo, eu faço tudo certo e não emagreço, mas aí você começa a pensar que você tem que se cobrar mais, que você não está tendo força de vontade, não está tendo disciplina o suficiente, mas na verdade você não está regulando o teu sistema nervoso, não está tranquila em relação a esse processo, né? Você está sempre no modo alerta, no modo sobrevivência, está estressado com todo mundo, com tudo, e isso não vai te emagrecer, infelizmente. Tá? Alguém é estressado aqui? Eu acho que aqui não, né? O PROS não deixa a gente se estressar, que bom. Espero que não. Se tem gente muito estressada aqui, busquem melhorar essa regulação emocional, que não seja com comida, né? Óbvio. Não dependa do seu estado emocional. Eu sei que isso pode ser fácil falar, né? Mas, para começar, gente, talvez aqui no início dos processos, né, principalmente no início do projeto, vocês estão super animados, assim, empolgados, né? Olha, uma coisa nova, legal, vai ter profissionais, vai ter acompanhamento, muito legal. E que bom, eu acho que realmente, às vezes, a gente precisa sim disso, o ambiente importa mesmo, né? As pessoas que estão no mesmo processo que você, que vão te ajudar, talvez vão te acompanhar, né? Vai ser muito legal. Mas aqui a gente precisa ter cuidado de não só depender disso, né? Não depender do que você sente. Então, se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô animado, eu faço tudo certo. Eu faço. Agora, se eu tô estressado, se eu tô desanimado, qualquer coisa me abala, eu paro de fazer. Enquanto é justamente o contrário que a gente tem que pensar. Quando eu não tô bem, aí que eu tenho que me alimentar bem, aí que eu tenho que fazer atividade física, porque vai mudar meu humor se eu fizer atividade física, eu vou me sentir melhor. Então, não dependa do teu estado emocional, faça apesar de estar cansada, porque às vezes o cansaço é muito mais mental do que físico, e a gente coloca na cabeça, não, hoje eu tô muito cansada, foi muita coisa, mas talvez você ir para atividade física, você vai se renovar, você vai ficar mais disposta, vai ter um sono melhor, vai se desestressar, e o teu humor vai mudar, né? A tua disposição vai mudar. E isso para dieta também, né? Às vezes você tá desanimada, aí você já não faz suas marmitas, você já não come direito, aí você já entra num looping ali de não fazer mais nada. Então, a gente vai trabalhar muito isso aqui, talvez até, assim, criar um bordão mesmo, assim, faça apesar de estar cansado, de estar desanimado, faça apesar de estar ansiosa, porque é para isso mesmo que você vai fazer, para melhorar esse estado de humor. Eu sei que em alguns momentos a gente vai precisar se respeitar também, obviamente, né? Assim, ó, eu tô muito cansada, o meu corpo não tá aguentando. Sim, a gente precisa se respeitar em algum momento, né? Se isso te causar um sofrimento. Ok, mas muitas vezes é uma desculpa. Muitas vezes é o teu estado emocional ali te travando, né? Te dando uma desculpa para o teu corpo ficar no conforto. Para você não levantar e fazer uma comida que está na dieta, para você não ir no mercado, para você não ir para atividade física. Então, cuidado com esse controle que às vezes as emoções fazem.
tá? Outra coisa que eu gosto de trabalhar também no início de um processo, gente, é para a gente entender os nossos motivos de estar aqui. Por que é importante estar aqui? Porque quando você entende os seus motivos, você não fica refém das suas emoções. Tá? Você vai sentir, sim, às vezes você vai se sentir desanimado, mas você vai racionalmente lembrar, peraí, por que que é importante eu continuar? Por que que eu quero fazer isso aqui? É pelos meus filhos? É porque eu não gosto muito do meu corpo? Quero melhorar ele? Como é que eu vou me sentir depois de um dia que eu fiz o que eu precisava fazer? Que eu sustentei os meus combinados? Será que eu vou me sentir bem? Orgulhoso? O que é recompensa para mim diariamente? Assim, é talvez dar esse checkzinho, assim, nossa, consegui. Hoje eu mantive a dieta, hoje eu tomei água, hoje eu fiz atividade física. Hoje eu me orgulho de quem eu fui. Então, esses pequenos, né, esses micro vitórias, né, essas recompensas diárias, a gente precisa prestar atenção. O que me motiva diariamente? Quais são os meus motivos para tornar isso aqui negociável? Eu não abro mão. Porque isso me faz bem, porque isso está me levando a resultados. Né? A gente precisa aprender também a curtir esse processo. Que seja gostoso também, sabe? Não seja tão sofrido. Então, identificar quais são os seus motivos e o que é recompensador, por mais que assim seja pequenininho, a gente desgruda um pouquinho daquele resultado lá grande que a gente quer. Mas entender assim que ir para o cross, ir para a academia, enfim, fazer uma atividade física, me dá uma satisfação, me dá um orgulho de ter combinado uma coisa comigo e cumprido. Combinado que eu ia fazer uma dieta e estar cumprindo, e estar conseguindo. Isso aumenta a nossa autoeficácia, né? A nossa sensação de capacidade. Então, façam esse exercício também. Quais são os meus motivos para mudar? Né? Aqui vai ser a construção da tua disciplina. A disciplina não surge do nada. Ela surge daquilo que te motiva. Tá? Para fazer todos os dias a mesma coisa, você precisa de um motivo. Não é porque o fulano está fazendo, porque a Beltrana está emagrecendo. Não, quais os teus motivos. Tem que ser interno mesmo. Tá? A gente está quase finalizando, tá? Eu não sei como é que tá meu tempo, Alexandre. Pode seguir, tá? Tranquilo. Não estou te ouvindo. Agora deu 1 hora. Opa. Agora deu 1 hora, mas pode concluir, bem tranquilo. Beleza. Já está quase finalizando. Uhum. Outra coisa que eu acho bem importante é preparar o ambiente. Por quê? A gente tem um limite, digamos assim, de autocontrole. Então, por que geralmente as pessoas exageram muito mais no final da noite, né? No final da tarde? Porque a gente, às vezes, se segurou o dia inteiro. Segurou o dia inteiro para não comer aquele chocolate, para não aceitar a bolacha que a colega trouxe no trabalho. A gente foi, né, tentando se controlar o dia inteiro. E aí chega à noite, é muito mais fácil. Quando você chega em casa e tem um monte de coisa lá que é fora da dieta. É muito mais fácil de você se descontrolar. Por quê? Porque o teu ambiente não está preparado também para você ser disciplinado. Então, ter um ambiente um pouco mais favorável, que você já chega em casa e você já sabe o que você vai comer, já está preparado, tem menos doce do que, né? Talvez você até tenha alguma coisa, mas não precisa se restringir totalmente, mas que você não tenha tanta coisa ali em cima da bancada quando você chega, porque é muito fácil de você descontrolar nesse momento.
Porque você já está cansado, já está esgotado e já usou todo o teu autocontrole durante o dia. Tá? Então, prepare o teu ambiente. Identifique os teus hábitos ruins e torne difíceis. Então, isso tem a ver com isso, né? Então, se você já era acostumado a chegar em casa e descontar as emoções na comida, esse já é um hábito ruim, torne isso difícil. Então, não tenha tantas coisas em casa, tantas coisas disponíveis que estão fora da sua dieta. Identifique também os hábitos que quer construir e torne fáceis. Por exemplo, atividade física. Tá? Se é difícil ir para o cross, por exemplo, torne isso mais fácil. Já deixa a roupa pronta, convida uma amiga, né? Fala para ela, vamos combinar o horário, vamos juntas. Torne isso mais fácil, mais gostoso. Né? Faça com que hábitos ruins sejam mais difíceis de fazer e hábitos que são bons, que você quer construir, torna mais fácil, vai quebrando ele em pedacinhos, se precisar, né? Então, se você quer construir, por exemplo, uma alimentação mais saudável, às vezes você vai ter que, por exemplo, deixar a salada pronta lá na geladeira, frutas picadinhas, torna isso mais fácil. É muito mais difícil quando você tem que chegar em casa correndo e ainda tem que lavar a salada. Ah, não, gente. Deixa limpa na geladeira já. É um micro comportamento, uma microação que às vezes faz você fazer o que precisa ser feito. Às vezes parece besteirinha, mas é muito importante. Né? Pequenas coisinhas vão tornando grandes coisas possíveis. Então, só para finalizar, que eu fui falando, né, ao longo da minha fala, as estratégias, mas só para lembrar vocês, né? Então, as estratégias cognitivas comportamentais mais importantes que eu fui trazendo aqui hoje. Questionar os nossos pensamentos, né? A gente não pode, dentro da questão alimentar, daqui em diante, levar tudo como uma verdade absoluta. Se a gente percebe que está se sabotando, se a gente identificou já, nossa, eu sou muito tudo ou nada, ou eu faço muito tudo certo, ou eu não estou fazendo nada. Tá, eu já entendi que eu tenho esse padrão. Então, quando eu me vejo entrando nesse padrão, eu começo a questionar, mas por que eu não pego o caminho do meio? Né? Se eu falho um dia, por que eu não volto no outro? No máximo no outro dia? Né? Vamos questionar isso. Se eu como um bolo, eu preciso me questionar, mas será que eu estraguei tudo mesmo? Ou foi só um bolo? Foi só um bolo fora da dieta e eu posso voltar a comer normal na próxima refeição. Então, questione esse tipo de pensamento, para você não cair sempre na mesma armadilha. Quando você começa a pensar, por exemplo, eu mereço um chocolate. Será que eu não mereço outras coisas também? Será que eu não posso me recompensar de outras formas? Para regular as emoções, que seria a segunda estratégia, né? Como é que eu posso regular as minhas emoções, me sentir melhor, além da comida, né? Além de usar a comida? Então, se eu estou estressada, ou se eu estou ansiosa, como é que eu posso me sentir melhor com essas emoções? Entender elas, né? Então, se eu estou ansiosa, eu tenho que entender por que eu estou ansiosa. Como é que eu regulo isso? Primeiro eu entendo, e aí eu atendo essa necessidade. Se eu entender que eu estou ansiosa porque eu estou com um problema no meu relacionamento, eu preciso olhar para esse relacionamento, eu preciso conversar e resolver o que está me deixando ansiosa. Comer vai me dar mais uma frustração, vai me trazer mais um problema, não vai resolver aquilo que está me incomodando. Então, é importante olhar para aquilo que está realmente incomodando, o que você está sentindo, para conseguir resolver isso.
O apesar de, né, a outra estratégia que eu fui falando também, apesar de, eu faço o que é importante para mim. Né? Também é uma técnica cognitiva comportamental que não é que você tem que ignorar as suas emoções, né? Eu acabei de falar que a gente não ignora as emoções. Mas você não depende delas, você não é controlado por elas. Tá? E a gente pode confeccionar aqui também um cartão de enfrentamento. Tá? Eu vou até trazer aqui um modelo na sequência. Tá? Quando vocês identificassem, ó, esse aqui é o meu problema. A Nadine até falou, acho que é a Nadine, né, que falou da questão emocional. Ela identificou já, assim, ó, minha questão é mais emocional mesmo. Então, ela pode construir um cartão de enfrentamento para direcionar para essa dificuldade. Eu trouxe um exemplo aqui. Então, quando eu pensar que hoje eu mereço comer uma pizza porque o dia foi cansativo e estressante, aí você vai responder, devo lembrar que, quando eu penso isso, eu tento lembrar de alguma coisa. Comer uma pizza não vai resolver meu cansaço, só vai causar mais um problema. Posso comer pizza quando tiver vontade, mas hoje seria só para me confortar. Ao invés de comer, o que eu posso fazer? Descansar, fazer uma caminhada, conversar sobre o que está incomodando, tentar resolver o problema. Então, para que é esse cartão de enfrentamento? Ele serve como um lembrete. A gente sempre pode confiar na nossa mente, né? Então, quando a gente está num processo, assim, iniciando, é legal a gente fazer anotações, fazer um cartãozinho, talvez até usar ele na geladeira, colocar em um lugar estratégico, para que você lembre, opa, tem que sair do automático, tem que sair do meu padrão, né? Então, serve como lembretes para que você mude o teu pensamento, o teu comportamento. E outro cartão de enfrentamento pode ser os teus motivos também, né? Por que é importante eu sustentar essa mudança, né? Tornar isso aqui negociável? Você pode fazer uma listinha ali e também deixar em um lugar visível e lendo durante esse processo. Também pode ser bem interessante para você fixar o porquê que você está passando, às vezes, por desconfortos, né? Porque pode ser desconfortável, sim. Mudanças são desconfortáveis, tá? Então, quando você muda a forma como você pensa, muda a forma como você se relaciona com o teu corpo, com a comida e com você. Tá? Deixou aí uma mensagem final. E abro para perguntas. Eu sabia que eu ia dar uma estendida, Alexandre, desculpa aí. Mas espero, assim, que tenha sido válido, né? Que tenha sido útil. Deixa eu parar a apresentação aqui. Imagina, Ju, fica tranquila. Conteúdo, pelo menos para mim, de altíssimo nível, assim, eu consegui fazer várias reflexões aí sobre a minha vida, né? Acho que tem muita coisa também que é aplicado, né, para questão da comida, mas também pode ser aplicado para a questão de negócio, para a questão de hábitos diários, né, para outras coisas também. E não vou me estender muito aqui, porque talvez alguém queira fazer algumas perguntas também, mas eu gostei demais, parabéns, obrigado aí pela disponibilidade também de estar aí com a gente, tá, Ju? Que bom, obrigada. Então, fica à vontade, se vocês querem tirar alguma dúvida, podem escrever no chat ou abrir o microfone. Se tem alguma coisa que chamou atenção, né? Eu sei que é um conteúdo, assim, que mexe, que provavelmente vocês estão aí pensando.